E aí, viajantes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos ler um comentário de um de vocês que deixou um comentário que me fez refletir sobre muita coisa, e no meio disso, nós vamos literalmente fechar um ciclo completo de aprendizado que um marinheiro que me acompanha há muito tempo e que muito me ensinou me fez passar no decorrer desses 21 dias. Vem comigo. Então, viajantes, tudo bem com todo mundo? Mais um conteúdo aqui está surgindo no nosso canal. Eu fiquei umas 2 a 3 semanas praticamente sem postar, porque eu estava fazendo uma coisa muito importante chamada vivendo, né? E esse processo que eu vivi nessas últimas semanas tem diretamente a ver com o tema desse vídeo, que vocês já viram aí na chamada, já viram aí no título. E o que a gente vai fazer aqui hoje é ler um comentário que um de vocês deixou, né? Que uma linda viajante deixou, que me tocou bastante. Eu falei especificamente, direcionadamente com essa viajante, ela me autorizou a ler de fato um pouco da vivência dela, ler o texto, né? Ler o comentário que ela deixou, e a gente vai primeiramente ler juntos e depois nós vamos refletir juntos e conversar, dissertar um pouco, ter esse bate-papo direto, profundo, às vezes nem tanto, mas no caso do vídeo de hoje, profundo, que a gente tanto gosta. Vem comigo. Mas antes de começar a ler esse comentário, quero aproveitar e pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo desde já, certo, viajantes? E pedir também para que vocês se inscrevam no canal. Eu estava observando, levando em consideração as visualizações, uma grande parte de vocês que estão acompanhando os vídeos, né, ainda não estão inscritos no canal. Então, né, façam esse favor pro Babá e Fabiomi, deixem uma curtida, se inscrevam no canal, né, ativem as notificações para que vocês estejam sempre vendo cada reflexão que eu compartilho aqui com vocês. Então vamos lá. Enquanto eu vou lendo aqui com vocês, eu vou colocar aqui na tela, nesse momento vocês já vão estar vendo um pouco do texto que ela colocou. Desde que ouvi essa frase do Senhor, uma série de cenários se montaram na minha mente. Sou do tipo de pessoa que visualiza cenários quando alguém diz algo ou quando eu leio algo. Quando eu penso em processo artesanal, imediatamente visualizo algo sendo confeccionado com intenção, planejamento, calma, precisão, atenção, seguindo etapas para atingir o resultado final. Penso nos utensílios ou nos ingredientes que podem ser usados, como moldes, formas, ferramentas, equipamentos, matérias-primas e etc. Penso nas fontes de onde se extraíram os conhecimentos para a execução do processo, como manuais de instruções, livros de receitas, cursos, estudos, conversas, histórias familiares, observações. E aqui, né, diz etc, entre outros. Penso no tempo que cada etapa do processo tem que seguir para que o resultado final seja atingido com sucesso. Imagino algo sendo confeccionado à mão, com dedicação, com cuidado nos detalhes, com amor, individualidade e exclusividade. Também penso nos contratempos que muitas vezes acontecem de maneiras inevitáveis, como a perda de algum tecido e ou material que às vezes é insubstituível, perda ou esquecimento de alguma instrução, perda das fontes de onde se extraíram esses conhecimentos, que também podem ser insubstituíveis, entre outros contratempos inimagináveis. Esses contratempos, que muitas vezes podem não ser contratempos, mas sim providências, e aí aqui tem um RS, né? Ela parou, pensou e sorriu um pouco. Levam à quebra do que foi planejado, tirando muitas vezes nossa calma, nos levando à desconcentração, aos erros, a pular ou tentar acelerar algumas etapas, ao cansaço extremo, a descrenças e, às vezes, às desistências. Também aprendi que podemos prolongar, alterar ou desistir de alguns planos, e que não há problema nenhum nisso, e muito menos devemos sentir vergonha, porque o processo nos dá essa liberdade, basta que sejamos conscientes, coerentes e responsáveis por nossas tomadas de decisões. E vida é isso, é o processo artesanal. É o processo porque estamos nela, vivendo a vida. E artesanal porque só quem manifesta a arte é o ser humano. Essa frase de todo o texto é assim que mais me pega, essa correlação que ela conseguiu fazer entre o contexto artesanal e arte, né? Então, e artesanal porque só quem manifesta a arte é o ser humano. Artesanal porque minha vida tem que ser confeccionada e vivida por mim, com minhas próprias mãos. E aí o texto segue mais um pouco.
Então, pessoal, vamos lá. Vamos à dissertação sobre esse comentário maravilhoso, né? Sobre esse poema, né? Sobre essa arte em forma de palavras que você, viajante, né? Que você é uma das viajantes, deixaram. Falar sobre vida, de fato, é falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo. É falar muitas vezes também sobre aquilo que a gente, provavelmente vivendo, nunca vai conseguir, de fato, dizer. E é curioso, porque enquanto eu lia, eu percebi que tem exatamente 3 semanas, tem exatamente 21 dias, né? Contando com o dia de hoje, que nós estamos gravando dia 30 de julho. Então tem exatamente 21 dias, que dá aí 3 semanas, exatamente 3 semanas cheias. É literalmente um círculo completo. Tem 3 semanas que eu divulguei esse vídeo. E como eu sempre costumo dizer aqui no canal, esse canal ele se trata assim de passar conhecimento, né? De não prender só a mim, só a minha vivência no meu Ilê, na vivência com os filhos da casa, do Ilê Axé e Fabemi, mas também é um processo terapêutico. Eu digo muito isso, inclusive eu já recebi alguns feedbacks de vocês falando que acharam muito interessante isso, né? Porque em nenhum momento aqui a gente tem a ideia de se colocar, eu não tenho essa ideia, né, de me colocar como perfeito, como alguém que só tenho que ensinar, porque eu também estou vivendo, eu tenho um processo de vida acontecendo. Hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 32 anos, e nós sempre estamos passando por muitos processos. E é muito interessante porque eu li esse comentário, logo depois eu falei, né? Eu fiquei aí uns 2 dias refletindo sobre toda a profundidade desse texto, né? Falei diretamente com a viajante, ela me autorizou, disse que ficava muito feliz e honrada. Né? Então esse vídeo está acontecendo porque ele foi autorizado, ler as palavras da viajante. Mas é um processo de somar também com vocês, né? E de lembrar sempre que, independente do cargo que nós tenhamos, por exemplo, numa casa espiritual ou numa empresa, da idade que nós tenhamos, eu tenho 32, mas quando eu tiver 60, 70, eu vou estar aprendendo da mesma forma. E é essa magia do canal, é essa magia também desse processo terapêutico, que também é para mim, não é só sobre passar conteúdo, mas é também sobre aprender, né? E quero muito estimular vocês também a falar mais, a compartilhar mais, porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem o que ensinar. Muitas vezes a gente acha que aquelas pessoas que a gente acompanha, elas são perfeitas, elas não têm o que aprender. E todos nós, né, temos o que aprender. E esse discurso, esse texto, ele me pega em várias camadas. Eu achei muito bonito a forma com que a viajante trouxe em detalhes, falando sobre todo o processo artesanal, sobre tudo o que ela pensa. E isso é muito magnífico, porque isso a gente honra, inclusive, uma forma de pensamento muito específica que muitos de nós podemos ter e a gente não valoriza. Porque essa viajante, ela trouxe em detalhes cada canto do pensamento, cada parte do pensamento dela, sobre os processos das mãos, né? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente acha que só porque a gente não pensa como aquela pessoa que a gente acompanha, como aquela pessoa que a gente acompanha e admira em algum canal, ou nas redes vizinhas da vida, ou mesmo na televisão, muitas vezes a gente acha que a gente não tem o que somar, porque se a gente não pensa como aquela pessoa, não fala como aquela pessoa, a gente não tem o que somar, e todos nós temos. Isso foi algo, inclusive, que eu falei diretamente com essa viajante, se ela tinha um interesse de escrever algo, né? Estimulei ela a isso, porque é uma escrita muito bem montada, né? E que traz, de fato, todos esses aspectos, de fato, que é a nossa vida, né? Que é viver. Voltando um pouco sobre o que a gente conversou no iniciozinho do vídeo, que eu encaro esse vídeo aqui, esse momento que vocês estão assistindo, literalmente como um círculo completo. No decorrer dessas 3 semanas eu experienciei muitas coisas. Podem ter certeza que muitas dessas coisas vão virar futuros vídeos aqui no canal. E dentre tantas coisas que eu vivi, eu quero nesse vídeo aproveitar ele para literalmente fechar esse círculo completo, compartilhar uma questão específica com vocês. Esse é o 7º vídeo, né, o 7º vídeo longo que eu posto aqui no canal. Curtos, juntando com os curtos, né, com os shorts, tem bem mais. Mas esse é o 7º vídeo longo que eu posto. E no decorrer desses 6 vídeos que eu postei até então, eu tô muito satisfeito, eu gosto muito, eu entendo que tudo é um processo, eu entendo que mesmo um youtuber que tem 5, 6, 7, 10, 15 anos de caminhada, ele sempre vai estar aprendendo, né? Então, em nenhum momento eu tô me colocando como perfeito, não. Mas eu estou muito feliz, satisfeito com o trabalho que eu fiz nesses 6 primeiros vídeos, né? Que é literalmente uma consequência de conteúdos que eu posto já tem muitos anos. Só sobre espiritualidade, de uma forma mais específica, tem praticamente uma década que eu já vinha divulgando, só que em redes, né, soltas, eu não tinha um direcionamento específico, né? Sabia, inclusive,
que o YouTube era um caminho que iria me fazer muito bem, mas como alguns processos na vida levou um tempo, né? O tempo necessário para isso. Mas, dentre tantas coisas que eu vivi nessas últimas 3 semanas, o YouTube aqui ele foi algo que me despertou alguns aprendizados, porque, como eu comecei dizendo, nesses 6 vídeos eu fiquei feliz, satisfeito com tudo o que eu falei, com a forma que eu consegui, porque eu fiz o que eu consegui, com o celular que eu consegui. Inclusive, do sexto para esse sétimo vídeo, esse está sendo o primeiro vídeo com um novo aparelho celular que eu comprei. Justamente no meio de tanta mudança, comprei justamente já avisando essa melhora, né? Hoje vocês já estão me acompanhando com uma câmera um pouco melhor, logo logo vão me acompanhar com um áudio melhor, né? Vocês estão acompanhando todo esse processo. Mas eu percebi que eu estava buscando uma perfeição no meio disso. Olha só como é interessante. Por isso o círculo completo, e eu vim finalizar e compartilhar isso com vocês justamente nesse vídeo que fala sobre o processo artesanal que eu vinha vivendo, que eu falei para vocês e que eu também vi reforçando muita coisa no decorrer dessas 3 semanas. Então eu acabei criando uma perfeição na minha cabeça. Eu queria que o sétimo vídeo, né? Eu como um bom macumbeiro, como um bom sacerdote, tenho minhas crendices, né? Tenho os axés que eu acredito, então eu queria um vídeo de um tema específico para esse vídeo de número 7, porque numerologicamente ele tem uma importância muito grande. Só que literalmente a vida ela estava me levando para falar sobre uma outra coisa e eu acabei prendendo. E literalmente há uns 40 minutos do momento que a gente está aqui, uns 40 minutos atrás, eu decidi que ia ser sobre isso, porque esse vídeo aqui eu queria deixar um pouquinho mais lá pra frente. Mas aí eu literalmente entendi, porque esse aprendizado sobre o processo de vida enquanto um processo artesanal, ele veio na minha mente. Esse vídeo, ele nasceu, inclusive, se você ainda não viu, né, retorne os 2 vídeos atrás que você vai encontrar. Você vai ver que é um vídeo que não é longo e que eu estou num lugar que não está com iluminação, não é a das melhores iluminações, porque eu tinha acabado de finalizar um trabalho, né, que meu marido também estava presente. Meu marido trabalha com o marinheiro José Remador, e literalmente foi o seu Zé Remador subindo, né, voltando pro Orum, e ele literalmente me deixou essa reflexão. Não usou a matéria do meu marido para isso, mas ele me deixou com essas reflexões e eu literalmente gravei o vídeo e postei. Não à toa, no fundo, tem até uma cantiga, né, muito bonita de marinheiro no fundo, né? E aproveitando, né, que puxei aqui o tema marinheiro, pra gente finalizar de fato esse vídeo, dando os devidos méritos, a devida autoria a quem deve, a quem merece. Eu sempre aprendi muitas coisas com os marinheiros, né? Seu José Remador, seu Martim Pescador, né? Cabocla Mariana, né? Não só marinheiro como o povo do mar, como um todo. O povo do mar sempre foi muito presente na minha formação, enquanto médium, enquanto sacerdote, enquanto pessoa, porque é tudo uma grande coisa só. Então falar sobre o povo do mar, né? Falar sobre o seu José Remador de forma mais específica, que foi quem me deixou essa reflexão, e estou há 3 semanas de forma muito intensa sendo trabalhado por isso, né? Então, aproveitar e finalizar, né? Começar a finalizar essa nossa prosa de hoje, esse nosso papo de axé, papo da vida também. Finalizar essa conversa com vocês viajantes falando sobre eles, né? Que é o que nós já estamos fazendo. Eu sempre aprendi muito com os marinheiros, dentre tantas coisas, sobre instabilidade. Para quem é do axé, vai entender, né? Para você que é um viajante que ainda é só um curioso, ainda não tem uma vivência de terreiro, já começa a entender que o povo do mar, eles nos ensinam muito sobre instabilidade. Porque quando nós estamos conversando, principalmente, isso é muito característico de quem é iniciante, na macumba, no axé, a gente chega na macumba querendo resolver a vida. A grande maioria de nós chegamos na macumba pela dor e não pelo amor, né? Então a gente chega querendo resolver muitas vezes o coração partido, o casamento que terminou, o casamento que a pessoa quer que dê certo, o emprego novo, a briga com a família. Então muitas vezes a gente começa com esse erro de achar que tudo é muito correto, que as coisas elas vão seguir um caminho, né? E aí a gente encontra com essa questão da artesanalidade da vida. Então, seu Zé Remador, com o jeito dele intenso, né? Eu não vou dizer ríspido, porque é um guia espiritual, né? É um trabalhador. Então, falar de espiritualidade é falar sobre muito além do que a gente entende aqui. Esse, inclusive, é um outro erro. Juntamente com querer achar que tudo é só 8 ou 80, certo ou errado, um grande erro também é sempre tentar colocar os trabalhadores, os guias,
como apenas como consequência daquilo que a gente quer, sabe? Achar que a gente cria uma expectativa e eles têm que seguir aquilo. Né? Então, o César Armador, né, que estou aqui dando a autoria para ele de toda essa reflexão, sempre me ensinou muito sobre essa instabilidade. Né? Muitas vezes a gente se reclama muito de alguns dias que são mais complicados, de algumas semanas, de alguns anos que são mais complicados, mas ele sempre me ensinou muito sobre as diversas viagens que ele fez. Né? Ele sempre falou muito sobre as viagens que ele precisou fazer, sobre o período que ele tinha vida, em que ele acabava ficando longe da esposa dele, né? Que ele tem um apelido muito específico, inclusive, que ele chama ela, que ele acabava sentindo muita falta dela, né? Que sentia falta das crias, dos filhos, mas que no meio disso ele aprendeu muita coisa que ele leva ainda hoje, mesmo com os muitos, muitos e muitos anos que se passaram. Hoje ele é um espírito, hoje ele é um trabalhador. Mas, literalmente falando, pessoal, para que a gente realmente seja um adulto funcional, para que a gente seja um espírito que aprendeu pelo menos 10% do que tem que aprender aqui no AIE, na Terra, a gente tem que entender a instabilidade, a gente tem que ser flexível, a gente precisa entender que quase nunca a gente vai ter aquilo que a gente quer. E no meio disso, a gente também não pode ser pessimista, porque a gente não pode ir para um espaço ou para o outro. Né? Então, que no meio dessa artesanalidade da vida, a gente não perca a nossa alegria, a gente não perca nosso axé, a gente não perca as características que são nossas, de fato. Né? Então, que vocês, né, se reconheçam, né, enquanto artesãos da própria vida. Essa artesanalidade pode ter certeza que ela vai aparecer muitas vezes, esse termo ainda vai aparecer muitas vezes aqui no canal, porque esse canal ele não tem nenhum intuito de mostrar, porque eu sou um babalorixá e eu sou perfeito, não, de forma alguma. Quero trazer para vocês aquilo que eu consigo trazer, né? Sempre que eu estiver aprendendo também, como o exemplo desse vídeo aqui, eu vou trazer também para que a gente reflita juntos, para que nós possamos crescer juntos.